Olá, meus amigos, tudo bem? A paz do Senhor, meus queridos amigos, irmãos. Você está no canal Escola Bíblica Dominical. Neste momento vamos estudar, aprender a lição 9 do dia 28 de fevereiro de 2021, que o tema é Vivendo em Fervor Espiritual. O tema já diz assim, vivendo em fervor espiritual. Como vivendo? Vivendo sempre quente, sempre animado, sempre avivado em nome de Jesus para fazer a obra de Deus. O textuário diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está lá em Efésios 5, 18. Leia a sua Bíblia aí, meu querido. E também a verdade prática diz assim, ser cheio do Espírito pode se referir tanto o batismo no Espírito Santo, como também a vida plena no Espírito. As pessoas que verdadeiramente são batizadas, que têm o Espírito Santo, têm um comportamento diferente, né? Um comportamento onde Deus se agrada daquela pessoa, é uma pessoa transformada por Deus, uma pessoa que verdadeiramente entrega seu caminho ao Senhor, está vivendo ali em plena comunhão, uma pessoa obediente, uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que é transformada, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Então, sempre ela vai viver avivada com tudo que ela passa, né? Assim como o Salmo diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque o Espírito Santo de Deus está contigo, te dando força e coragem para sobreviver, para andar na presença de Deus. Nós estamos, o tema dessa lição é mostrar a necessidade de viver em fervor espiritual. Esse é o objetivo geral, né? Ensinar a necessidade de se viver o fervor espiritual. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, do 15 ao 20. Você pode ler na sua Bíblia, entendeu? Que com certeza Deus vai falar contigo através desse versículo. Olha, querido, se inscreva no canal. Nosso objetivo é falar a verdade, é falar aquilo que nós aprendemos, entendeu? Nós não somos grandes teólogos, mas o que nós aprendemos nós colocamos em prática. Como eu digo assim, eu não vou ensinar coisas que eu não sei, entendeu? Vou ensinar as palavras que você pode, né, passar para o seu aluno, você que é aluno pode seguir essa palavra, andar conforme essa palavra, e com certeza você vai chegar lá. Com certeza é só você obedecer, é só você aprender e colocar em prática, que a lição, a Escola Bíblica Dominical justamente é isso, é aprender, ensinar você a andar no caminho de Deus. A introdução diz assim, a expressão todo cheio do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver em plenitude e fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte que a teologia pentecostal, da teologia pentecostal. Então, como nós falamos, é viver em fervor, viver animado, viver alegre, viver em comunhão com Deus, viver na plena comunhão através do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico é importância da devoção pela palavra e oração. Agora, tem 3 subtópicos. A devoção é o primeiro, a segunda é a oração na palavra, a terceira é viver sabiamente e o quarto é remindo o tempo. Então, vamos falar em cada um desses subtópicos. O primeiro subtópico diz assim, vamos ler aqui, apego à palavra e hábito, orar é indispensável à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então nós temos que orar, irmãos, nós temos que viver em oração. Todos os dias temos que buscar a presença de Deus. Você quer ter uma vida plena, quer ter uma vida abençoada, você tem que se curvar, você tem que orar, você tem que buscar entendimento. Todos os dias estar ali clamando, buscando a presença de Deus. Tem pessoas que não gostam de orar. Tem irmão que não gosta de orar, mas se não orar, você não tem sabedoria, você não vai ter a unção do Espírito Santo, né?
menos você vai ser batizado com o Espírito Santo, porque você não está buscando a presença de Deus. O primeiro subtópico diz assim, a devoção. Nossa ideia é devoção, o apego, a dedicação, o zelo como o nosso apreço pela oração. Então a devoção, como eu disse assim, é você orar, você está se apegando com a palavra de Deus, né? Com jejum, com oração, com a leitura da palavra, né? Todos os dias lendo, orando. Pela manhã, quando você levantar da sua cama, você já pega a palavra de Deus, já lê um versículo, já faz uma oração, se for possível, cante um louvor, mas alegra o coração de Deus, porque com certeza Ele está muito se alegrando com suas atitudes. O segundo subtópico diz assim, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Eu digo assim, a oração é a chave da vitória. Se você não ora, você não conquista, né? Porque todos nós temos que orar, buscar a presença de Deus. O povo de Israel orava, Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os homens de Deus, para vencer, eram homens de oração. Jó orava. Então você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus para você conseguir, né, a vitória. Viver sabiamente. Viver sabiamente é dizer, como ter sabedoria, como você vai viver sabiamente. Esse exercício espiritual devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente dos nécios, vide prudente como andais, como os nécios, como os sábios. Existe pelo menos 7 palavras gregas do Novo Testamento. Nécio, mas é o apóstolo, mas o que o apóstolo usa nessa passagem, que aparece aqui, é o azopo, tulo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso torna claro, onde o apóstolo usa o termo apitron, nécio, insensato, e acrescenta que esse não entenda a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus, nossas decisões e atitude, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente só pode ser o mesmo padrão do mundo. Não pode ter o mesmo padrão do mundo. Então, não devemos ser uma pessoa despercebida, né? As pessoas que não são orientadas, não entendem, né? E muitas vezes, muitos tempos na presença de Deus, e quando Jesus voltar, né, são aquelas mulheres que estavam ali, né, despreparadas, né? Que as suas lâmpadas apagaram, suas lamparinas não tinham azeite, né? Não é? Então, nós temos que ser prudentes, nós temos que ter prudência, orar, buscar sempre a presença do Papai do Céu. E com certeza você vai alcançar a vitória. Diga para os seus alunos, busca a presença de Deus, ore, lê a Bíblia, aprenda a verdade, né? E ande na verdade. Aquilo que você lê, você procura colocar em prática. Né? Que tem pessoa que lê a palavra de Deus, mas é como o inimigo faz. Ele conhece a verdade, mas não anda na verdade. Então, achando que vai agradar a Deus. Agora vamos no quarto subtópico que diz assim, remindo o tempo. A frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós. Tempo é o sentido acaso, oportunidade, está lá em Hebreus 11, 15. Essas duas coisas são especialidade dos crentes, que são cheios do Espírito Santo. Resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar a oportunidade para fazer a obra de Deus e falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo a circunstância difícil, na verdade, tanto hoje como nós, nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, o tempo, querido, é você aproveitar o tempo que você tiver. Você está no ônibus, você aproveita o tempo para falar de Deus. Você está no seu trabalho, não vai confundir. Mas o seu testemunho é o tempo. Muitas pessoas que chegam comigo e pedem uma informação
brevemente, eu conheço a palavra, eu já passo para ele o que ele deve fazer, qual é o problema que ele está passando, se eu falo para ele. Sabe, se você tem a internet, faça um áudio, mande para alguém, faça um áudio, mande para os grupos, faça um vídeo, mande para o WhatsApp, mande para o Instagram, manda para o YouTube, aproveitando o tempo, né, para fazer a obra de Deus. Então, sempre quando eu estou sem trabalhar no meu trabalho, eu estou fazendo alguma coisa em prol da obra do Senhor. Então, faça a mesma coisa. Né? É aproveitar o tempo. O tempo passa rápido. Né? Você, daqui a um tempo, hoje eu estou falando, amanhã eu não sei se eu estou falando, então eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo, enquanto Deus está me dando força, fôlego para estar aqui nesse mundo, então eu tenho que aproveitar, porque daqui dessa terra ninguém vai levar nada, entendeu? Então Deus abençoe e que venha aproveitar o seu tempo. Vamos lá no segundo tópico, que diz assim, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Aí, meu amigo, há 33 anos que eu venho orando, buscando, mantendo esse ânimo. Graças a Deus, Deus tem me dado força, coragem para glorificar. Casei, tenho 3 filhos, graças a Deus. E Deus sempre me dando força para manter a minha família, manter minha casa, manter a honestidade, né? Ser fiel com a minha esposa, ser fiel com meu Deus, em primeiro lugar com meu Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai trair a sua esposa, você não vai mentir, você não vai enganar, você vai respeitar o Espírito Santo de Deus, ele está bem ao teu lado. Porque tem pessoa que acha que Jesus está longe, não está, está bem perto de você. Ele se entristece quando você mente, quando você passa alguma mulher, você fica olhando, está traindo a tua mulher, está traindo Deus. Deus não, que ninguém trai, porque ele está vendo você. Então, aproveite o tempo para manter um padrão de vida, né? Respeite, seja temente a Deus, seja temente ao nosso Deus, que ele está bem pertinho de você. Então, a importância de viver cheio do Espírito Santo é essa. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ele não fica estático. A partir da convenção, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecostes. Está em Atos 2,40. Primeiro subtópico diz assim, não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é com Septura traduz, não olhe para o vinho. Tá? Provérbio 23:31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e compara com a picada de uma cobra. Né? A palavra usada para contenda significa também a devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Está lá em 1 Coríntios 6,10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos e resultam sempre em desgraça. Então, ele tira a bebida forte, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é estar com o temor de Deus. Nós não precisamos nos embriagar com bebida forte para estar animado, para estar, sabe, tendo ânimo para falar, sabe, tá elétrico, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos animar, para dar força, coragem, porque é Ele que vai nos dar o ânimo. As pessoas muitas vezes buscam, né, nos prazeres da carne, que diz assim, os pagãos, né, buscam e procuram buscar felicidade nos prazeres mundanos. E resulta em quê? Em desgraça. Em desgraça. Em desgraça. As pessoas muitas vezes acham que vai... porque depois começa a falar besteira, né? Então nós que somos lavados e remidos com o sangue de Jesus, nós somos escolhidos, nós somos observados por Deus, ninguém pode fugir da presença de Deus. Então, não vos embriagueis com o vinho. Amém? Nós temos também aqui o segundo subtópico que diz assim, enchei-vos do Espírito. Diz assim, essa expressão indica renovação no enchimento do Espírito Santo, em Atos 4:8. É encher-vos do Espírito, querido, é você sempre buscar, sempre estar abastecido. O teu vaso, com teu coração cheio de Deus, com tua vida cheia de Deus. Entendeu?
E com certeza você vai ser muito, né, abençoado pela presença do Senhor quando você tiver, né, abastecido com o Espírito Santo de Deus. A ação espírito da vida cristã é estática, nós somos renovados no dia a dia. Quando você busca, você ora, quando você lê a Bíblia, você é renovado. Você vai renovado. A palavra de Deus, ela fala de uma maneira diferente, que você lê o versículo hoje, amanhã ela vai falar diferente com você, o que você está precisando. Você vai orar, você vai pedir, né, que Deus venha te encher do Espírito Santo e Ele vai te abastecer. Né? Já era, deixa eu ver aqui, todo crente tem Jesus. O pentecostais, batizado no Espírito Santo ou não batizado, tem o Espírito Santo. O apóstolo se refere na plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito, e a característica típica após os pentecostais. A pessoa, quando não aceita Jesus, ela tem um Espírito, né? Então, ela sempre tem Espírito Santo na vida dela, entendeu? E porque quando ela aceita Jesus, aquele que está do mal na vida dela vai sair e vai entrar o Espírito Santo de Deus para cuidar daquela pessoa. Muitas vezes, quando ela se desvia, a palavra de Deus diz que volta a 7, 1 mais 1, né? Aí se torna pior a vida daquela pessoa. Então, deixa o Espírito Santo cuidar da tua vida. Não se desvie do caminho do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Continua, né, buscando a presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Como ser cheio? Meu amigo, você tem que orar toda manhã, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que clamar ao Senhor, você tem que dizer: Pai, cuida de mim hoje, eu preciso de Ti no meu trabalho, eu preciso de Ti no meu colégio, na minha faculdade, onde eu estiver, preciso de Ti. O terceiro subtópico diz assim: não confundir com o batismo no Espírito Santo. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 13, em outras passagens. Cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito Santo, está lá em Atos 4, 9 e 7. No caso, mas não é o caso em Efésios 5, 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. Significa que a palavra, a expressão da Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe nessa frase, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Então, eu fui batizado em casa. Então, eu fui orar pelo meu irmão, ele estava doente, morava só eu e ele, eu era solteiro, e eu fui batizado no momento que eu estava orando pelo meu irmão. Naquele momento senti uma glória tremenda. Eu só ia meu irmão, e eu pulava para cá, pulava para lá, glorificava, falava em língua, muito alegre, e eu fui batizado com o Espírito Santo. O meu irmão, ele não sabe, nem levantava da cama, ele não podia levantar, ele estava com o corpo travado. Quando eu estava ajoelhado, chorando, quando eu olhei para perto de mim, ele estava perguntando: o que você tem? Eu não sabia, ele não era evangélico ainda, ele tinha 15 anos, né? Aí eu disse: olha, eu estou sentindo um negócio muito maravilhoso. E ele, no momento, fui curado de toda enfermidade no dia que fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, até hoje eu mantenho isso aí da minha vida, essa chama. Isso que eu estou fazendo agora, de falar a escola bíblica, para compartilhar com você, para manter a tua fé em dias, manter o perfil em dias, você nas presenças de Deus. É esse ânimo que Deus me dá. Vamos ao terceiro tópico, o último tópico, diz assim: vigilante contra a frieza espiritual. Você tem que estar vigilante contra a frieza. Não deixe que a frieza venha tocando no teu coração, fica desanimado, sem, prazer de orar, sem prazer de buscar a presença de Deus, não quer ir para a igreja mais, não quer ir para a escola dominical, e vai esfriando, Não deixa, porque o diabo está com o pé assim para querer te pisar. Não deixa. Não deixa. Fique sempre na presença de Deus. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo, em Atos 6,13. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta
pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Vida transbordante, uma vida transbordante de alegria, de querer ajudar as pessoas, de querer compartilhar as pessoas, a sua vida, de ajudar aquelas pessoas que precisam de você. Você é útil, você é um ministro do Senhor, você é uma pessoa que foi escolhida para ajudar as pessoas, viu? Você. Então é uma das características. A segunda é vida de gratidão, você sempre agradecendo a Deus, você sempre sendo grato em tudo, até quando estiver passando por necessidade, você vai agradecer a Deus. Agradeça, seja grato ao Senhor. Terceiro é a submissão, você é submisso com o seu patrão, com o seu pastor, com o seu dirigente, com a sua igreja, com Deus. Seja submisso, não seja arrogante. O crente, eu tenho visto muitos crentes arrogantes, que responde para o seu pastor e que sai da igreja para outra igreja, que sai da igreja fica pulando que nem macaco de galho em galho e não fica em lugar nenhum, porque é uma pessoa que não tem obediência, que não é submisso. Seja submisso. Se vê alguma coisa no teu coração de querer sair, de querer, sabe, ir contra o teu pastor, repreenda para coisa satânica. Então continue. Eu continuo na minha igreja há 15 anos, fiquei numa igreja, fui dirigir igreja, agora eu estou numa igreja com meu sogro, que eu sou co-pastor, né? Eu estou com 8 anos, então sempre obedecendo e sendo abençoado. Se você não obedece, você não vai ser abençoado. Pessoas que não têm essas características que eu falei aqui, né? Que é a característica é o testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão, então ele está como perto ao fracasso, tá bom? Então não seja fraco, seja forte. Não deixe que isso venha contaminar teu coração. Primeiro subtópico diz assim: o testemunho transbordante é um sinal evidente de cânticos, são expressões que a alegria do louvor a Deus é além da função de instruir a igreja, como eu falei. A pessoa que instrui a igreja, a pessoa que canta, a pessoa que louva, a pessoa que transborda de alegria. O segundo subtópico diz assim: dá graça em tudo. Dá graça em tudo, como eu falei, dá graça em tudo. Recebe uma ofertazinha, um presente, dá graça. Se faltou comida na tua casa, dá graça, que amanhã vai ter, porque Deus prova. Agradeça a Deus, Senhor, obrigado por estar faltando, porque eu tenho certeza que Deus vai prover, né? Dá graça. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo, nosso Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus, Efésios 5,20. O Espírito Santo capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas do Novo Testamento. Então é sempre agradecendo, sempre dando graça. Obrigado, papai, obrigado, Senhor, obrigado. Quando eu estou na mesa com café, obrigado, Senhor. Quando eu estou ali me alimentando, digo muito obrigado, Senhor. Quando eu estou trabalhando, obrigado. Eu fico no meu trabalho, ajoelhando, glorificando, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Senhor. Gratidão, gratidão. Amém? Vamos aqui para o último tópico. O terceiro subtópico é assim: rejeição. Quebrantamento de humildade, expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão, outra consequência, é uma da vida de plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita e essa é a sujeição. O dever do cristão é se submeter às autoridades constituídas. Está lá em 1 Pedro 2,13. 1 Pedro 2,13, procura aí. 1 Pedro 2,13. E os seus superiores hierárquicos. 1 Pedro 2,18, 1 Pedro 2,18, 1 Pedro 2,18, procura aí. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Então, como? Você tem que, como eu falei antes, obedecer a autoridade constituída. Obedecer os policiais, obedecer a leis. Agora estamos passando por esse momento de pandemia, obedecendo, né, as leis da OMS, né, que são a Organização Mundial de Saúde, obedecendo as leis da tua cidade, obedecendo o teu pastor, obedecendo o teu pai, obedecendo tua mãe, obedecendo, sabe, sendo obediente, né, às autoridades.
e os seus superiores hierárquicos, né? Seus superiores, mesma coisa, superiores, né? Que é o nosso patrão. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Temos que ser humildes, temos que obedecer nosso pastor, obedecer nossos irmãos, sabe? Viver em comunhão. Tem pessoas que estão na igreja, mas precisam se converter, que, sabe, não fala com outro irmão, não consegue olhar para a cara de outro irmão. Isso não é de Deus, tem que se converter. Porque as pessoas que estão na igreja têm que olhar para a cara das pessoas e amar as pessoas. Não pode de maneira nenhuma estar ali e, sabe, querer ser o melhor de que... Não, tem que ser todos irmãos. Temos que abrir, se tiver alguma coisa, irmão, no teu coração, que tu não fale, que tu não olhe para a cara de um irmão, te converte. Peça para Deus converter teu coração. Aconteceu comigo. Pedi para Deus converter meu coração. Não, Senhor, eu não aceito ficar de mal com meu irmão. Converte meu coração, Senhor. E Deus tem feito maravilha. Tem alguma coisa que tu acha que é diferente na tua vida, meu amigo, te esforça para que você possa repreender, deixar, né, essas mal condutas espirituais. Amém? Vamos ver aqui a conclusão que diz assim: o significado de encher-o do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa fé, desde os cultos do lar até o lar, desde o culto até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Desde o culto no seu lar. Está no culto, abraça todo mundo. É uma bênção. É o santinho. Quando chega em casa, grita com o pai, grita com a mãe, bate na mulher, bate no esposo, grita, faz escândalo para os vizinhos escutarem, entendeu? Então, queridos, deixa eu tirar aqui esse... Então, queridos, é assim, ó, significa ser cheio do Espírito Santo, é ter essas qualidades, entendeu? Chega em casa, ore com sua família, né? E do lar até o trabalho. Vai de seu carro, põe um louvor. O meu carro sempre eu faço muita live dentro do carro. Vou pregando a palavra de Deus, coloco o fundo musical, vou pregando a palavra de Deus. As pessoas vão entrando, vão dando um alô para meus colegas, meus amigos que estão assistindo. E todo dia assim, Dele, não assisti a tua live, foi uma bênção, continua fazendo. Não tem tempo de estar olhando para um lado para o outro. Você vê uma mulher, tem irmão que já vi irmão, já acompanhei o irmão que passa e vai olhando e nem percebe que tem alguém olhando para ele. Tem Deus olhando para você, irmão. E tem também o irmão que está ao seu lado, muitas vezes ele fica, nem percebe que tem alguém te olhando. Vamos ver se seu irmão é mesmo fiel. Vem uma minha toda apertada lá. Essas mulheres hoje vão todas assim, mal vestidas do mundo. Aí ele vai acompanhando. Meu amigo, se você vai orando, vai fazendo alguma coisa para Deus, você não tem tempo para você olhar para um lado e para outro e ficar observando e pecando. Montou-se pecado e ficar friozão na fé, porque o Espírito Santo está bem de perto de você, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus, viu? O trabalho na sociedade, né? Do lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, se você quer ser do Espírito Santo, para de cometer. Não digo que você não vai cometer pecado, porque todos nós somos pecadores, mas evita. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, fuja do pecado. Evite contaminar sua vida, porque Deus tem propósito contigo. Meus irmãos, que você possa se inscrever no meu canal. Olha, o meu intuito não é... Tem muitas pessoas que hoje estão fazendo canal, que são pastores, que são irmãos, só para, sabe, por verba, ou por, muitas vezes, ter muitas pessoas seguindo e ser famoso, ser bem falado. Eu não quero isso. Eu quero te ensinar, né, o que eu aprendi hoje com 55 anos, né, ando da Aprende Deus com 33 anos, né, graças a Deus, me casei, sou fiel a Deus, né, e tudo que eu peço ao Senhor,
na hora dele, na hora certa, ele me atende. É assim que você, que é fiel a Deus, que anda na presença de Deus, que não deixa a frieza entrar no teu coração. Seja quente, não seja frio, tá? Vivendo, tá? Em fervor espiritual, tá bom? Que você possa viver, tá? Sempre animado, tá bom? E esse tema é muito maravilhoso, essa lição é muito maravilhosa, verdadeiro pentecostalismo. Muito maravilhosa essa lição. Se você puder comprar essa lição, pode comprar, tá? CPAD, você faz seu pedido, tá bom? E você vai acompanhar a lição bíblica dominical. Meu nome é Odelino Cardoso, sou co-pastor da Igreja Assembleia de Deus da Oração, na cidade de Barreto. Inscreve, toque no sininho para receber as novas, que eu não vou parar de fazer vídeo. Eu não vou parar de dar a aula. Eu não vou parar de mandar as minhas mensagens no YouTube, porque Jesus está voltando. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram é o meio de você evangelizar. Mas é para evangelizar, não é para colocar sua foto mal vestido, sua foto com piada, o vídeo com piada. É para você usar esse instrumento aí para evangelizar, ok? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Siga os caminhos do Senhor. Se está frio, ore para que Deus venha avivar a tua vida. Deus abençoe.